Iniciando mais uma vez o nosso quadro de saúde aqui no programa Economia e Desenvolvimento. E hoje temos a satisfação de receber novamente o Dr. Everton Zambon. Dr. Everton Zambon é psicólogo com graduação, mestrado e doutorado na Universidade da PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Foi professor também da área de graduação e pós-graduação na UBRA, na PUC e na Unilassalle. E é um profissional com mais de 25 anos de experiência como psicoterapeuta. Dr. Everton, é uma satisfação recebê-lo aqui hoje para conversar conosco um pouquinho sobre as questões que envolvem a psicologia do câncer. Nós estamos iniciando o nosso Outubro Rosa, que é um movimento muito importante, e o Dr. Everton vai nos falar um pouquinho sobre a origem do Outubro Rosa e a sua importância, inclusive no aspecto da psicologia e do tratamento psicológico dos pacientes com câncer. Bom, em primeiro lugar, obrigado, doutor Marcos, pelo convite e a oportunidade de falar de um tema tão importante, num mês ao qual nós desejamos e continuamos dando foco às questões de prevenção ao câncer de mama. E isso surge lá na década de 90, quando o Congresso americano ele reconhece esse mês de outubro como um mês de prevenção e especificamente ao câncer de mama. E aí começa algo que a gente vê de forma mais comum hoje em dia, as pessoas a usarem lenços rosas ou bottoms na cor rosa e muitos monumentos da cidade também sendo pintados na cor rosa ou com iluminação rosa. Então isso começa aí o câncer de mama sendo focado, o que é bem importante. Mas o câncer, além de todos os aspectos que envolve, ele tem os aspectos emocionais também, que precisam de muita atenção. E é isso que eu venho falar hoje, tanto após o diagnóstico como durante o tratamento, os sentimentos de raiva, revolta, medo, tristeza, depressão, ansiedade, estresse como um todo acompanham. Até porque a palavra câncer tem ainda um impacto muito forte para as pessoas. Um estigma, doutor? É um estigma. A gente sabe que a maioria dos tipos de câncer tem cura, mas eles precisam ter efetivamente a prevenção e o diagnóstico precoce. E aí entra um aspecto comportamental, Marcos, porque as pessoas ainda fogem, as pessoas ainda não procuram a prevenção, não procuram antecipadamente, é aquele legítimo deixar para depois. Sabe aquela expressão, quem procura acha, e o pior é que quem segue essa linha, quando acha, talvez seja tarde demais. E a gente usa muito no IMPROS o quem procura, cura, na verdade, Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E o câncer de mama também ele tem um impacto para a mulher, muito forte, tanto na autoestima, na autoimagem, na sexualidade do casal, que é a partir de então. Mas o câncer tem muitas etapas, e a gente for falar no antigo câncer das pessoas com câncer terminal, isso é algo que a gente não usa mais, porque terminal somos todos nós todos temos um fim. Na verdade, a gente fala fora de possibilidades terapêuticas, muitos utilizam o conceito de paciente em vulnerabilidade extrema, mas na verdade esse momento final também do câncer, ele exige sim um atendimento emocional muito forte, porque é um momento delicado para a família e que a gente precisa trabalhar muito forte a comunicação. Ele é um momento de mediar reencontros, muitas vezes pedidos de perdão, de facilitar momentos de pedidos de gratidão também, entre as famílias e entre as pessoas. E facilitar, muitas vezes, até essa despedida nesse momento final, junto aos amigos, aos familiares. É melhorar efetivamente a comunicação entre todas as pessoas que estão envolvidas, porque não é só o paciente que passa pelo câncer, a família também passa e todas as pessoas que estão no entorno desse paciente. Muitas vezes a gente fala nessas questões, doutor Everton, relacionadas à terminalidade do câncer, mas é muito importante que o nosso público saiba que hoje a imensa maioria dos tumores que tem o diagnóstico precoce, eles têm uma possibilidade de cura acima de 90%. Isso vale para o câncer de mama, vale para o câncer de próstata e vale para inúmeros outros tumores. Então, nós não devemos nunca nos esquecer do quanto é importante o diagnóstico precoce para que a gente consiga efetivamente dar o combate devido ao câncer e liquidar essa doença, tirar essa doença da nossa vida.
Doutor Everton, do ponto de vista dos fatores psicológicos envolvidos nessa caminhada do paciente, muitas vezes se fala na questão da culpa, né? São tantos pacientes que pensam, mas por que eu? Né? O que eu fiz? Que culpa eu tenho, né? Para ter desenvolvido uma doença? Como é que isso é trabalhado do ponto de vista psicológico nesses pacientes no ambiente do consultório do psicoterapeuta? Tem muitas pesquisas que falam, inclusive, em etapas, né? Que vão desde uma primeira etapa, que é a raiva, logo após a tristeza, a depressão, normalmente uma revolta, e normalmente é com Deus até, né? Que é porque eu, que culpa eu fiz, por que eu estou sendo castigado? E isso vai qual é o trabalho do profissional da saúde, né? A gente conseguir trabalhar com essa pessoa, conversando, facilitando a comunicação, a aceitação da doença, que é quando é o momento em que ela consegue realmente responder ao tratamento, responder às medicações e lutar contra essa doença, porque isso exige, né, essa luta, né? Então, eu acho que tem uma coisa bem clara que a gente precisa deixar entendido aos nossos telespectadores. Aceitar a doença é lutar contra ela. Perfeito. Né? E esse processo de aceitação, isso melhora muito, né, o enfrentamento como um todo, o apoio médico. Por quê? Porque daqui a pouco vem uma quimioterapia, uma radioterapia, novas cirurgias, e essa caminhada toda precisa o quê? Uma ressignificação, muitas vezes, da vida, do seu estilo de vida, das relações sociais. E estar com uma saúde mental, a gente não pode esquecer também de que quem tem saúde mental mais preservada tem a sua imunidade também mais preservada. Então, a gente reforçar a saúde mental do paciente e a nossa no dia a dia também é reforçar a nossa imunidade. Se a nossa imunidade está maior, a gente tem mais defesas para lutar contra essa doença. Né? E isso é tão importante, né, doutor Everton, quando a gente recorda a quantidade de estudos históricos que relacionam os quadros depressivos, né, das pessoas realmente numa situação de depressão importante, e o quanto isso afeta o sistema imunológico, não só na ocorrência de doenças de uma forma geral, infecções e outras doenças crônicas, inclusive, mas também a ocorrência do câncer e a dificuldade maior, inclusive, no combate a essa doença tão temida. Quer dizer, a importância realmente de existir esse suporte, né, doutor Everton? Do ponto de vista, doutor Everton, do acesso desses pacientes ao psicólogo, à psicoterapia, o que o senhor pode dizer para o nosso telespectador a respeito disso, tanto no ambiente privado, claro, nós temos ali a Clarté Clínica, né, com toda uma estrutura, né, de atendimento psicológico, hoje não só com o doutor Everton, mas também a nossa querida doutora Thaís, né, que está já hoje juntando esforços conosco, mas também a gente sabe que no setor público isso também é oferecido, né, doutor Everton? O que o senhor pode nos informar disso? Eu penso que as famílias que estão passando por esse momento, é importante ou de forma privada ou nos hospitais, e os hospitais também têm psicólogos, serviços de psicologia que acompanham durante a internação, ou de forma ambulatorial durante o tratamento, mas buscar junto aos seus convênios também essa possibilidade. Nós temos muitas entidades que dão, de alguma forma, algum auxílio de forma mais barata, vamos dizer assim, para o acompanhamento desses pacientes, né? E isso é algo importante, algo que precisa acontecer efetivamente, e a gente acredita que cada vez mais isso precisa estar sendo ampliado como também uma grande ferramenta de combate às questões que envolvem o câncer, e não esquecendo que não é só o câncer, mas também a família, né? Porque tem sempre um familiar muito próximo envolvido, né? É verdade. A gente lembra, né, nessas situações, doutor Everton, das entidades, né, que têm buscado oferecer esse auxílio. Eu tenho conversado muito com a NIAI ali do Instituto da Mama, né, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, e o IMAMA. E o IMAMA tem já uma estrutura também de apoio nesse sentido. É importante a gente fazer esse tributo às entidades do terceiro setor que lutam bravamente oferecendo condições também para melhorar o enfrentamento dessa doença, né? E dentro do ambiente público a gente conhece, né, os Centros de Atendimento Psicossociais, os CAPs, né? Então tem CAPs específicos, por exemplo, para tratamento de álcool e drogas, mas também tem centros de atenção, de atendimento psicossocial para outras áreas
questões de distúrbios, né, ou questões da psicologia, né? É importante, doutor Everton, a gente pensar também do ponto de vista da necessidade dessa abordagem, não só do ponto de vista ambulatorial, como falaste, mas também do ponto de vista hospitalar, porque esses pacientes, de uma forma ou de outra, vão interagir com serviços hospitalares em algum momento. O senhor sabe de alguma estrutura específica nisso, mesmo na PUC, por exemplo, onde o senhor trabalhou bastante tempo e trabalha ainda? Como tem sido isso? Nós temos serviços de psicologia, né, que atendem na maioria dos hospitais, até pela questão do câncer, né, que envolve aí um nível de complexidade e acompanhamento bastante diferenciado. Então, posso dizer que a maioria dos serviços de psicologia dos nossos hospitais aqui, eles estão bastante atentos. Certamente não têm as condições de atender toda a demanda que existe, mas eles existem e são bastante efetivos. Né? Doutor Everton, foi uma satisfação lhe receber aqui no programa. Uma mensagem final que o senhor queira deixar para o nosso telespectador? Com certeza, Marcos. Eu queria dizer que a gente tem muito que aprender com a doença. Todas as doenças, mas com o câncer também, né? A gente tem que aprender com a nossa terminalidade, com as perdas, com os problemas. O principal é não se colocar na posição de vítima, mas de lutar, refazer projetos, posturas na vida, porque é um momento que tem decisões para serem tomadas. A doença sempre traz um aprendizado para o paciente, para a família, para todos ao redor. E não esquecendo, né, que enfrentar é assumir a doença, é aceitar. Porque medo todos temos medo da dor, medo da morte, mas precisamos seguir em frente. E não esquecendo, acho, citando o nosso querido Viktor Frankl, o autor né, da logoterapia, de que a atitude que a gente toma diante do nosso sofrimento inevitável é uma das melhores maneiras de se encontrar o sentido da vida. E não é por nada que a gente escuta tantas pessoas dizerem assim, depois que eu passei por esse câncer, por essa perda, eu sou mais feliz, eu mudei, encontrei um outro sentido para viver. Então, eu acho que também é uma oportunidade, esse momento delicado, da gente repactuar o nosso sentido para viver. E isso tem jeito, tudo passa. Muito obrigado, doutor Everton. Sempre lembrando, né, que muitas vezes isso acaba levando as pessoas até a se dedicarem mais para o próximo, a partir de um momento de crise como esse. Bem, mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos dando sequência ao nosso programa e até a próxima.